Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui em mais um momento de oração, um momento onde nós vamos meditar na palavra de Deus para descobrirmos qual é a vontade do Senhor para nós. Irmãos, todos os dias eu recebo muitos comentários aqui embaixo do vídeo, né? E o que eu mais percebo é que muitas pessoas pedem oração pela família, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco aqui no vídeo, mas as pessoas também, elas querem oração para tomar decisões, sabe? Eu percebo, irmãos, que muitos cristãos, eles ficam com a vida travada. Por quê? Eles têm medo de tomar uma decisão errada, ou então eles têm medo de fazer algo que vai desagradar a Deus. E então a pessoa fica no meio do caminho. E sendo que eu creio que Deus, ele quer nos fazer avançar. Deus não quer ninguém parado, irmãos. Deus é um Deus de movimento, que está sempre fazendo algo novo e que deseja que nós possamos caminhar, prosseguir. A Bíblia conta que o povo de Israel estava lá no deserto e então uma nuvem, todo dia pela manhã, ela saía, ela não ficava parada no mesmo lugar. E eles tinham que armar um novo acampamento aonde a nuvem parava. Eu creio então que Deus também, ele deseja que todos os dias seja um dia de avanço, um dia onde você vai crescer espiritualmente. Talvez você pense assim, mas pastor, a minha vida é tão rotineira, é tão assim na mesmice. Irmãos, todos nós temos uma rotina, mas eu quero que você seja encorajado a fazer algo diferente a partir de hoje. Cresça um pouquinho de cada vez. E então você, em vez de andar em círculos, você vai começar a andar em espiral, você vai crescer em espiral. Porque você vai crescer um pouquinho de cada vez, tá bom? Quando você menos perceber, você estará mais parecido com Jesus, você já vai ter superado pecados, vícios, tantos hábitos ruins que prejudicam a sua vida. E sabe, irmãos, talvez um hábito ruim que você tenha é esse: você não toma decisões. Antes, quando você não conhecia Jesus, você era uma pessoa ativa, uma pessoa que fazia acontecer. Mas agora você fica travado, porque você acha que qualquer decisão que você tomar, Deus, ele não vai aceitar, ou então Deus não vai aprovar, ou então você fica com esse medo, esse questionamento, né? Será que Deus vai aprovar ou não? E aí você não faz nada. Irmãos, eu vou trazer aqui um ensinamento hoje que vai destravar a sua vida. Olha, talvez você nunca ouviu, eu acredito que não, talvez você nunca ouviu um ensinamento como esse que eu vou trazer a você, que foi algo que mudou a minha vida, sem exagero. Eu vou contar também um testemunho meu de algo que aconteceu comigo. Então, o vídeo de hoje está uma bênção. Olha, não deixe de compartilhar no final. E eu vou pedir para você duas coisas. Clique em gostei se você já faz parte aqui das orações, você sabe como funciona. Aqui eu não falo de religião, eu prego apenas o Evangelho, a palavra do Senhor, que é poderosa para mudar as nossas vidas. E a segunda coisa, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar aqui embaixo no vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, dá uma olhadinha aí, clica no sininho e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, nós não podemos ficar parados no tempo. Nós precisamos agir, tomar decisões, mas também não adianta a gente ficar tomando decisões erradas, certo? Assim nós só vamos quebrar a cabeça, vamos nos machucar, vamos ferir outras pessoas e vamos tomar prejuízo. Não é isso que Deus tem para nós também. Mas o que eu vou te mostrar aqui é que muitas vezes a gente fica esperando um sinal miraculoso, um sinal dos céus, um anjo aparecendo para nós, ou então uma profecia, e nós ficamos dependentes dessas coisas. E com isso nós podemos nos frustrar, ficar ansiosos, preocupados. Inclusive eu acredito que muitos de vocês estão assim nesse exato momento. Não foi à toa que você chegou aqui, pode ter certeza. Deus, ele quer falar ao seu coração hoje e ele quer te ensinar uma lição. E sabe qual é essa lição? É que muitas vezes Deus não vai fazer algo grandioso, ele não vai te dar um sinal muito claro, mas ele espera que você haja pelo bom senso. Eu vou te explicar daqui a pouco o que seria isso, agir pelo bom senso. Mas antes eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu tinha ali por volta dos 19, 20 anos, eu já era novo convertido, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus e chegou o momento de eu começar a fazer faculdade. Irmãos, eu me lembro que eu orei bastante, eu fiz até um jejum, eu estava pedindo a Deus uma resposta. Por quê? Eu não queria tomar decisões erradas, certo?
Se você é um filho, uma filha de Deus e você quer agradar o coração do Pai, então você também é essa pessoa. Irmãos, o problema, aliás, a questão é que eu fiquei orando vários dias e a resposta não veio. E foi chegando o último dia de eu ter que fazer a matrícula da faculdade. Irmãos, eu não tinha resposta. Olha, o meu coração começou a ficar angustiado. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que agir pelo bom senso. Eu tive que analisar o seguinte: o que eu gosto de fazer na minha vida? Qual é a habilidade que eu tenho? O que será que eu gostaria de estudar? Irmãos, eu comecei a colocar os pontos no i, eu comecei a analisar cada detalhe da minha vida, eu comecei a observar os cursos que tinham na faculdade e eu cheguei à conclusão que o melhor curso que eu poderia fazer era publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei dessa área de marketing, de artes, de propaganda. Então sabe o que eu fiz? Eu entreguei isso em oração e eu falei: Deus, a minha vontade é fazer esse curso aqui. E eu completei a oração dessa maneira, irmãos: Senhor, se tu não quiseres que eu faça esse curso, tira do meu coração ou então traga algum tipo de impedimento. Enquanto eu for lá para a faculdade, que o Senhor não permita que aconteça isso, que o Senhor use uma pessoa, use a Bíblia, eu estou disponível para o que o Senhor quiser fazer. Mas, como eu tenho que tomar a decisão, eu estou indo para a faculdade e eu vou fazer a matrícula. Irmãos, naquele momento eu não recebi nenhuma resposta, nenhuma confirmação, mas eu agi pelo bom senso, pela sabedoria que Deus me deu. Porque Deus não nos deu um cérebro à toa. Tem pessoas, irmãos, que convertem e elas ficam só na área da fé, do sobrenatural, ficam querendo só orar, mas elas não sabem mais viver neste mundo. E nós precisamos ser espertos, irmãos. Precisamos ser ativos, inteligentes. E como eu mudei o foco da oração, eu estava agora decidido a fazer algo, eu já tinha o meu plano, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Se Deus não quisesse aquilo para mim, que Ele me mostrasse de alguma maneira. E foi então que eu comecei o curso e eu acabei me formando na faculdade. Graças a Deus foi muito bom e foi um período que Deus mudou a minha vida de certa forma, porque eu cresci muito espiritualmente naquele período, eu tive várias experiências com Deus e Deus continuou no controle de tudo. Até que chegou um momento em que Deus confirmou no meu coração que agora era hora de fazer um seminário de teologia, porque Deus estava me chamando para a obra, para o ministério. E diferente do caso da faculdade, desta vez Deus confirmou no meu coração, queimou no meu coração, sabe? Que era hora de começar um seminário de teologia. Então eu quero te falar uma coisa: Deus ele pode dar vários sinais? Pode. Deus pode falar com você no particular, no íntimo? É claro que pode. Mas muitas vezes Deus vai esperar que você tome uma decisão confiando nele, que Ele estará contigo. Amém? Eu me lembro quando eu conheci a Thaís, a minha esposa, nós já estamos casados há 12 anos. Irmãos, eu não tinha uma confirmação clara de que era o momento de começar o namoro, mas eu fui avançando, eu fui conhecendo ela, eu enviava cartinha para ela, eu procurava conversar, orava junto com ela e em tudo isso a gente apresentava em oração. E com o tempo Deus foi confirmando, entendeu? Muitas vezes a gente acha que o fato da gente estar se sentindo bem, o fato de termos paz no coração, não significa que é Deus falando conosco. Mas irmãos, pode ser sim. Pode ser que só o fato de você estar bem nessa decisão, estar em paz, é Deus aprovando. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Ou seja, é como se fosse um juiz de futebol. O árbitro é aquele que coloca ordem, é aquele que direciona o jogo, certo? E quando você sente paz, depois de orar, é claro, depois de buscar em Deus uma resposta, essa paz pode ser sim um sinal de aprovação, da mesma forma que a falta de paz pode sinalizar que Deus não está aprovando, que existe alguma coisa errada nos bastidores, algo que você ainda não está vendo. Então, se você está entendendo até aqui, deixe aqui nos comentários, escreva assim: Deus, guia os meus passos. Deus, eu confio em Ti. Alguma coisa assim, entendeu? Isso vai encorajar outras pessoas a quererem confiar no Senhor também. Irmãos, a partir de agora eu vou mostrar então para vocês que tudo isso que eu estou falando não é heresia, não está fora da Bíblia. Pelo contrário, Deus usou muito também a sabedoria dos homens para fazer algo. A Bíblia conta que certa vez Moisés ele estava totalmente sobrecarregado
ele não sabia mais como conduzir as pessoas, porque eram muitas necessidades, muita gente pedindo conselhos, pedindo para ele julgar uma causa, muita gente reclamando. Olha, não foi fácil. É só você pensar, eram mais de 2 milhões de pessoas caminhando naquele deserto. Moisés, apesar de ter a unção de Deus, apesar de ser um homem ungido, um homem que falava com Deus face a face, esse homem, irmãos, ele tinha um limite, o seu corpo, a sua mente, e ele estava completamente esgotado. E foi então que o sogro de Moisés, ele foi usado por Deus para dar um conselho para ele que mudou a vida de Moisés. Irmãos, eu sempre falo aqui no meu canal que Deus, quando ele quer fazer algo, ele usa relacionamentos. Por isso que é muito importante você se relacionar com as pessoas, não se isole, confie que Deus pode usar alguém também para falar com você. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia então, Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 17. Olha só como foi a conversa que o sogro de Moisés teve com ele e que mudou completamente a visão, a vida de Moisés, e isso pode mudar a sua história também. Olha só o que está escrito. Então o sogro de Moisés, Jetro, disse para ele: "Não é bom o que você está fazendo, Moisés. Você e as pessoas que vêm até você acabarão ficando exaustos. Esse trabalho é pesado demais para uma só pessoa. Você não pode executá-lo sozinho. Agora, escute o meu conselho e que Deus esteja com você. Você deve sim continuar sendo porta-voz do povo diante de Deus e apresentar a ele as suas questões. Ensine os decretos, as instruções do Senhor, mostre para o povo como eles devem viver e o que eles devem fazer. Mas Moisés, escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que não queiram ter um ganho desonesto. Nomeie eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e eles vão ajudar você a julgar o povo em todos os momentos. É claro que as questões mais difíceis eles vão levar até você, mas as de menor importância eles mesmos resolverão, e isso vai tornar a sua carga mais leve porque eles vão dividir a responsabilidade com você. Moisés, se você seguir esse conselho e se Deus assim determinar, você será capaz de suportar a pressão e todas essas pessoas voltarão para casa em paz." E Moisés então aceitou o conselho do seu sogro e ele fez tudo como ele havia sugerido. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante aqui. Repare que Jetro, o sogro de Moisés, ele não era profeta, ele nem fazia parte do povo de Israel, mas mesmo assim ele deu um conselho baseado na sabedoria e no bom senso. E Deus usou esse conselho para abençoar a vida de Moisés, e não só a vida dele, mas toda a nação de Israel. E qual foi o conselho que ele deu para Moisés? Ele falou o seguinte: Moisés, separe líderes de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, de 50 e de 10, e eles vão ajudar você a suportar esse fardo. Eles mesmos podem resolver as questões para você. Imagine você sozinho, jamais você vai conseguir mesmo. Irmãos, aquilo mudou a vida de Moisés e com certeza foi Deus direcionando a vida daquele homem. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: você até pode ficar esperando um anjo aparecer na sua frente ou ouvir uma voz do céu para você tomar decisões, mas não descarte a possibilidade de que Deus pode usar pessoas, até mesmo aquelas que você nem considera tão espirituais, ou até mesmo o ímpio. Deus pode usar a boca sim de uma pessoa que não vai na igreja, mas talvez um ponto de vista que ela traz para você, um conselho, aquilo pode sim abrir um caminho na sua frente e você tomar uma decisão certa. Sabe por quê? Irmãos, tem muitas pessoas que não vão na igreja, tem muitas pessoas que não são religiosas, não oram, não leem a Bíblia, mas são pessoas que sabem viver nesse mundo. São pessoas experimentadas, já passaram por vários tipos de experiências. Por exemplo, você pode muito bem ouvir um empresário, alguém que já teve empresa, e essa pessoa não precisa necessariamente ser cristã, e você tem que aprender a filtrar tudo o que ela fala. É claro, você não vai receber conselhos que vão te afastar de Deus, a fazer coisas ruins, não, mas você pode ouvir a sabedoria dessas pessoas. Tem muitas pessoas, irmãos, que nós chamamos de ímpios, né? E esses ímpios, eles prosperam. Por quê? Porque muitos deles, eles praticam os princípios da palavra de Deus. Eles cumprem a Bíblia sem perceber em algumas áreas da vida. É claro que eles precisam ainda entregar a vida para Jesus. Eles precisam se converter de verdade, se arrepender dos seus pecados. Mas eles praticam princípios e isso sempre funciona, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Tem homens que eles são falhos em muitas áreas, são pecadores realmente,
mas eles, irmãos, não abandonaram a família. Eles são fiéis à esposa, eles são ótimos pais. E você acha que Deus não vai abençoar quem toma uma decisão dessa, irmãos? Ao contrário, tem muitas pessoas na igreja que são ótimas pessoas para pregar, para evangelizar, oram nos montes, mas maltratam os de dentro da sua própria casa. Aí eu te pergunto, quem Deus vai abençoar? Quem Deus vai derramar bênçãos sem medidas? É sobre aquela pessoa que nem vai na igreja. Por quê? São princípios. Inclusive, na Bíblia, existe o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros que contêm princípios do começo ao fim. E se você colocar em prática, com certeza a sua vida vai mudar. Amém? Olha, eu tenho certeza, o Espírito Santo está falando aqui, está mexendo com muitas pessoas e eu não tenho dúvidas de que se você colocar em prática isso que eu estou te falando, a sua vida vai mudar a partir de hoje. Por isso, procure ser sábio, não se feche no seu mundinho. Deus pode usar o bom senso das pessoas, conselhos das pessoas. E aqui no YouTube mesmo você pode pesquisar, tem muitos vídeos, irmãos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai prender você aqui. Eu não posso fazer uma ameaça. Olha, se você não ficar aqui assistindo só os meus vídeos, Deus não vai te abençoar. Isso é mentira, irmãos. Deus ele vai te abençoar sim. Por isso, esteja aberto ao conhecimento. Procure aprender com as pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Talvez muitas delas tenham coisas para te ensinar. E Deus, com certeza, ele pode usar qualquer pessoa. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Não é isso que a Bíblia diz? Então, não limite o que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? E talvez você está aí se perguntando, mas pastor, como que eu sei se é Deus falando comigo ou se é coisa da minha cabeça? Irmãos, aí entra uma coisa muito importante, né? É claro que tudo tem que estar alinhado com a palavra e com o caráter de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus também age na prudência, nesses conselhos, irmãos, que muitas vezes a gente ignora. É o Espírito Santo quem está falando conosco. E nós vemos um outro exemplo na Bíblia que aconteceu algo fantástico. O outro exemplo é na vida de Neemias. A Bíblia conta, irmãos, lá no livro de Neemias, capítulo 4, que Neemias tinha tomado a decisão de restaurar, de levantar os muros de Jerusalém, de levantar a moral do seu povo. Ele estava com o coração decidido, irmãos, a fazer a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele atraiu muitos inimigos. É claro, o diabo não vai ficar feliz quando você decide restaurar o seu casamento, a sua vida, as suas finanças. E então Neemias sofreu muita oposição. E sabe o que Neemias fez, irmãos? Ele não ficou só orando, não. Ele tomou decisão. E eu quero ler para você Neemias capítulo 4, o versículo 13 e o 14. Olha só o que está escrito. Eu, Neemias, posicionei guardas armados atrás das partes mais baixas da muralha, nos lugares abertos. E eu dividi o povo em famílias e os coloquei ali, com espadas, lanças e arcos. Quando eu vi o medo no coração deles, eu me levantei e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Amém? Irmãos, Neemias, ele podia ter esperado uma voz do céu dizendo: Neemias, eu te ordeno, coloque guardas nos pontos mais vulneráveis da cidade. Mas, irmãos, a Bíblia não fala nada disso. Deus não deu uma ordem direta para ele, mas Deus mostrou que ele podia usar a prudência, o bom senso, entendeu? Um senso de proteção. Afinal de contas, o povo estava desprotegido. Irmãos, não podemos ser imprudentes. Nós devemos aprender a conviver nesse mundo, a entender que esse mundo é mau. E os inimigos estavam querendo atacar Israel. O que ele fez? Colocou armas na mão do povo, colocou aquele povo para se defender. E não há nada de errado nisso. E da mesma forma, você que tem orado aí pedindo a Deus um emprego, você tem que enviar currículos. Aprenda a falar direito, aprenda a conversar. Não seja tímido demais, procure vencer os seus medos, passe um perfume, coloque uma roupa bonita, sabe? E comece a ser apresentável, aparentável. Isso vai te abrir caminhos. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que oram bastante, mas não tomam banho direito, não passam desodorante. Irmãos, são coisas básicas, entendeu? Não podemos ser bitolados, não podemos espiritualizar tudo. Deus vai abrir portas para quem estiver mais preparado, para quem se especializar. Olha, você que está procurando uma maneira de ganhar dinheiro, pesquisa aqui no YouTube quantos vídeos ensinando sobre inteligência artificial. Os tempos estão mudando, irmãos, e nós precisamos ser espertos. Jesus disse sim para os discípulos: sejam simples como as pombas,
mas prudentes como as serpentes. Irmãos, precisamos ser espertos porque o inimigo está aí, tentando roubar a bênção, tentando nos entristecer, e Deus está conosco, querendo nos dar a vitória. Amém? Olha, nós vamos orar, nós vamos interceder, mas irmãos, vamos entender a partir de hoje que nem tudo é oração. Deus espera ação. Deus espera que a gente aprenda sobre as coisas daqui da terra também, mas a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para as coisas do alto. Amém? Em tudo Deus pode fazer cooperar para o seu bem, Deus pode abrir portas e eu creio que Ele quer fazer isso. Mas se você não sair de onde você está, se você continuar acomodado, as coisas não vão cair no seu colo. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Eu não estou falando aqui que é fácil, eu não estou dizendo aqui que vai ser tranquilo. Não, é muito difícil mesmo. Viver nesse mundo tem hora que dá vontade de desistir, não é verdade? Mas irmãos, vamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo por nós e eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então não desanime e principalmente seja humilde para receber conselhos, para receber direções das pessoas. Moisés foi muito humilde ao ouvir o seu sogro Jetro e colocar em prática. Neemias, ele foi prudente ao colocar guardas em volta da cidade. Então não fique na defensiva. Tome uma decisão de fé hoje e Deus vai te abençoar com certeza. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você. Eu peço que você escreva o seu primeiro nome aqui no comentário. Nós vamos interceder por você e escreva assim na frente, Deus, me guia em cada decisão. Glória a Deus. Amém? Então feche os seus olhos e no final da oração eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. Esta é a maneira de você abençoar o meu ministério e também fazer a obra de Deus, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão abençoado de reflexão e de aprendizado. Obrigado, meu Pai, por cada vida que está aqui conectada comigo agora, em busca de uma palavra de conforto, de esperança e principalmente de direção. Oh, meu Deus, eu creio que não foi à toa que o Senhor tocou no meu coração hoje para falar exatamente sobre isso. Tem muitas pessoas, meu Pai, que estão com a vida travada. Aliás, estavam travadas, porque hoje, meu Pai, elas estão tomando uma decisão. Elas vão fazer o que tiver que ser feito. Elas não vão mais procrastinar, deixar para depois. Não. Elas estão agora, Pai, contando com a sua ajuda, com a sua força. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que temos que fazer. Se tivermos que falar a verdade em amor, nos capacite, Senhor. Nos capacite a fazer o que tem que ser feito. Pai, eu oro também por essas pessoas que estão tristes hoje. Elas estão para baixo, não têm força para nada. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos a ansiedade, o medo, a depressão. Quantas pessoas agora com síndrome do pânico, pessoas que acham que chegaram no final, no fundo do poço. É mentira do diabo. Oh, meu Deus, mostra para essa pessoa agora o plano especial que o Senhor tem para a vida dessas pessoas, ó Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos de ânimo, de alegria, Pai, de esperança. Não deixa a gente sucumbir diante dos problemas e chegarmos no fundo do poço e não querermos sair mais de lá. Tira de nós, Senhor, todo pensamento negativo, toda palavra contrária que foi lançada contra nós, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, tem pessoas aqui que estão me ouvindo, estão confusas no trabalho, não sabem qual rumo tomar, elas não sabem se continuam, se saem do serviço, se buscam novas oportunidades. Traga discernimento, ó Pai, abra portas, crie conexões certas, sustenta cada um de nós financeiramente, mostrando que Tu és o Deus provedor, que nunca desampara o justo, que sempre supre as nossas necessidades. Pai, eu oro também pelos casamentos que estão em crise, pelas relações familiares que estão se desfazendo, corações que estão machucados e tristes. Oh, meu Deus, dê bom senso para esse marido, para essa mãe, para essa esposa, na maneira de tratar o outro. Oh, meu Deus, nos dê paciência, nos ajude a perdoar. Olha, Pai, nós precisamos tanto de Ti. Nós não temos sabedoria muitas vezes e acabamos ferindo as pessoas com as nossas palavras. Nos ajude a sermos pessoas bondosas, pacificadoras. Queremos, meu Pai, ser instrumentos nas Tuas mãos para conectar pessoas e não afastá-las do Evangelho. Oh, meu Deus, nos ajude a dar um bom testemunho a partir de hoje. Que nós possamos também colocar em prática aquilo que aprendemos aqui hoje. Que o Senhor nos capacite, que a Tua vontade prevaleça
e que tudo seja para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que nós já podemos te agradecer por esta vitória, porque nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador.
E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.